responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, dê carona com Automóvel Clube Sarandi. As curiosidades do mundo automotivo, dicas e novidades. Dê carona com Automóvel Clube Sarandi. Amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com o Automóvel Clube Sarandi. Vamos fazer um bate-papo descontraído, falar sobre carros, curiosidades, dicas automotivas e também contar algumas histórias. Aperte o cinto que agora você está de carona. Hoje de motorista Alexandre Concato, temos aqui de copiloto o Hernani 3 e de carona o Carlos Casagrande. Para você que já comprou um veículo, já transferiu um veículo, o programa tá para ti. Carlos, seja muito bem-vindo. Quero agradecer a disposição de compartilhar o conhecimento conosco. Muitas pessoas têm bastante dúvida em relação a esse mundo da transferência. O pessoal que compra carro não sabe que precauções tem que tomar, que cuidados tem que tomar, e muitas vezes não compreende como é que funciona essa parte burocrática, digamos assim. E para nós é uma honra ter você participando aqui do nosso programa. Boa noite. Boa noite, Concato. Boa noite, Hernani, Marcos e os ouvintes da Rádio Sarandi. Prazer é meu estar aqui a convite de vocês para nós trocar essa ideia e tirar algumas dúvidas aí com o pessoal a respeito de transferências, de vistorias e demais itens lá que nós temos lá, que é grande a pauta, né? A pauta é grande, então É isso aí. vamos... Mas pro pessoal te conhecer mais, assim, quem que é Carlos Casagrande? Você é natural de Sarandi? Não, eu sou natural de Cascavel, né? Eu vim para Sarandi com 3 anos, né? Me considero sarandiense, bem dizer. Morei uma época em Rondinha, lá, 8 anos em Rondinha. Conheci o Hernani, meu amigo, o irmão do Kiko, também meu grande amigo. Depois eu retornei para Sarandi, né? Eu voltei para Sarandi, trabalhei uma época no escritório Tesser, né? Fiz a minha faculdade de administração da empresa e depois fui convidado pelo Edson Bertogli Rodrigues, que era o titular do cartório, né? Para fazer parte ali do CRVA, que nós abrimos em 1999. Então já estamos aí há 23 anos, 24 anos trabalhando no CRVA, então temos um pouco de experiência aí. Opa, então trabalhou ali desde que abriu. Desde que abriu. O Carlos, como ele bem falou, passou um período em Rondinha, foi onde eu conheci ele, amigão do meu irmão, meu amigo também, e passou período e veio no trabalhar para Sarandi, né, Carlos? Isso. Residência em Sarandi e a partir de um certo tempo, então, como ele falou, no CRVA, né? Quando se criaram os CRVAs, praticamente, Isso, né, Carlos? O CRVA, ele começou em 1997, Sim. que na época era na delegacia de polícia. Nas delegacias, isso. Daí foi transferido para os cartórios, né, de registro civil, daí essa possibilidade de abrir os CRVAs, né? Deu Edson, na época titular. Eu trabalhava como despachante no escritório Tesla, já tinha uma experiência de transferências e tal. E daí ele me convidou para nós trabalhar. No início era só nós dois, que atendíamos todo, que a frota era bem menor, né? Sim. Então era nós dois, depois foi aumentando, tivemos que ir contratando novos funcionários e tal. Depois logo o Edson foi transferido para Pelotas e assumiu o Ivan Carlos Gordinho, que foi 14, 15 anos. E hoje nós temos à frente aí do cartório o Rubens, né? Que vocês conhecem também, o Rubens Camargo. E estamos desenvolvendo esse trabalho, graças a Deus, temos assim uma experiência boa e formamos uma grande amizade com as pessoas aqui de Sarandi, né? Então, o trabalho em si, o foco é a segurança dos carros aí. Carlos, o teu cargo exatamente é lotado como coordenador do CRVA de Sarandi, isso, né? O teu cargo, né? Isso aí. O teu cargo, peça o cargo que tu executa lá dentro do CRVA, porque eu falo com conhecimento de causa que nós estamos aqui, o nosso convidado é das maiores autoridades regionais em CRVA, né? Em vistoria de veículos. Isso eu sei da competência do Carlos, porque eu lido com isso aí com automóveis e sei porque não basta tu simplesmente ser um vistoriador, mas muita coisa passa pelo crivo do vistoriador, que isso aqui não tem suspeita, né? Porque você levar por uma suspeita de uma adulteração é uma coisa grave, né, Carlos? Com certeza, tem que ter todo esse cuidado. É um cuidado. Então, isso, o profissional conta muito
numa hora dessas, né? O bom profissional conta muito e daí, para quem não conhece, esse é o nosso convidado de hoje, né? Esse é o nosso convidado. Muito interessante essa parte ali, Hernani. Tem um assunto um pouco polêmico, mas eu quero só alertar o pessoal ali que é uma segurança pro comprador esse tipo de coisa. Isso. Porque tu vai ali na vistoria e muitas vezes o vistoriador ele é mal interpretado por caçar problema no carro. Mas imagine você comprar um carro que na verdade ele não saiu 0 km naquela carroceria, vamos dizer assim, que o pessoal chama de cabrito. E daí o vistoriador, porque é teu amigo, não olhou direito e tu vendeu para outra pessoa e lá numa outra cidade eles descobrem que aquele carro, na verdade, sei lá, não poderia estar rodando ou tem suspeita de ser um carro roubado. Eu prefiro que procure bem esse tipo de indício quando eu tô comprando, né? Para que... Sim, é a tua garantia. Exatamente. Esse tipo de caso acontece com frequência ou hoje em dia já é mais raro? Hoje em dia é mais raro, mas ainda acontece, sabe? Que nem o Hernani falou, a gente está lá cuidando da questão de fazer um trabalho bom, sabe? Seguro, porque é o teu bem que você adquiriu, tu trabalhou, então não é uma coisa simples. Então por isso que muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado para não te trazer um transtorno lá na frente. O que acontece? A gente, no primeiro momento, você vai ser atendido ali no balcão, já é feito uma primeira seleção do que está certo e do que está errado. Na né? parte documental. Na parte documental. Isso. O início Uhum. do procedimento é o documental, Sim. né? Então o atendente está ali, muitas vezes já vai ver que está faltando algumas coisas, né? Sim. Na maioria das vezes a transferência é um praxe normal, vamos dizer assim, 80%, 90% transcorre normalmente. Se não fosse assim, era impossível trabalhar, porque muitas vezes ainda com essa margem pequena, a gente tem bastante processos represados lá, sabe? Então, o primeiro passo, chegou ali no atendimento, vai tirar a guia da transferência, o atendente ali, o IVD, já vai conseguir detalhar algumas coisas, gente, né? A pessoa vai atrás, vai buscar os documentos que faltam e tal, vem novamente, depois da taxa paga ali, e... Até nesse ponto, eu quero comentar algo que foi alvo de muita polêmica e muitos comentários, que foi a mudança do documento, que antes tinha o verdinho e agora ele não existe mais. E eu vejo uma vantagem nisso, que agora não tem mais aquela responsabilidade de ficar com o DUT em casa. Então, quando eu quero transferir o carro, eu vou lá e solicito um DUT. Não preciso ficar com aquele documento tão importante em casa, correndo o risco de perder e gerar transtornos. O DUT, esse DUT que a gente chama, que ficou popularmente conhecido por DUT, na verdade ele já foi... ele foi nos anos 80, já não existiu mais esse termo DUT. Não existe? Não, o documento único de transferência, mas o povo pegou, hoje até hoje chega lá. Era o DUT, depois dos anos 90 ele passou para CRV, o Certificado de Registro Veicular, que é o verdinho que falam, né? E hoje é o ATPV, né? Como é que é? ATPV. Tô desatualizado. Autorização para Transferência de Propriedade Veicular, ATPV, Legal. eletrônico, né? Que tem essa segurança, né? Que você não vai mais perder ele porque ele está lá dentro do sistema. As pessoas muitas vezes até estavam receosas, mas agora não está mais vindo o DUT lá, o verdinho. Sim. Eu acho que foi uma das melhores mudanças que aconteceu. Olha só. As pessoas, eu gostava do documento e tal. Eu também, de um primeiro momento, Carlos, eu também estranhei isso aí. Sim. E eu era um crítico, assim, crítico, guardava isso para mim, mas eu não, era um crítico, né? Por tu não portar. Mas no momento, todos os teus dados do veículo estão no sistema, né? Sim. As multas estão no sistema, claro. as restrições, alguma coisa, estão no sistema. Por que o documento? E depois impede, eu acho que impede a falsificação também, sim, né? Que já estava acontecendo hoje, por bastante, ser uma folha né? de ofício A4, vem dizer, o teu sim, documento, sim. Ele é mais seguro que o documento verde. Que o timbrado. Que o timbrado. Ele é mais seguro porque ele está dentro do sistema. Então, olha só, né? Ele tem um QR Code que nós olhamos se ele realmente saiu de um órgão de trânsito, entendeu? Sim. Tem até muitas vezes o papel, o verde ali, muitas vezes o DUT, né? Era mais fácil de falsificar do que o próprio esse que está ali. Tanto é que o Denatran, na verdade, não ia colocar isto em prática se ele não tivesse essa segurança. Com certeza. Claro que por falar em segurança, tem uma burocracia que muitas vezes a gente não entende. Deve ter um motivo por existir assim. Mas, por exemplo, tu vai lá, solicita esse DUT, vamos dizer assim. E
se eu assinar o documento ali, por exemplo, não tem como eu assinar e já reconhecer minha assinatura ali. Eu tenho que ir reconhecer a minha assinatura no tabelionato e depois retornar. Tu acredita que poderia futuramente existir treinamentos para que seja reconhecida a assinatura ali mesmo, ou tu acha que por segurança é melhor do jeito que está? É que são funções diferentes, Funções né? diferentes, né? O reconhecimento de assinatura não é competência do Registro Civil, nem do CRVA. É que essa é uma pergunta que o pessoal faz, É, né? Uma o pergunta CRVA recorrente. é para tabelionato. reconhecer o automóvel, Isso. o veículo. o veículo. Não tem nada a ver com a Não tem assinatura, nada né? a Assinatura, ver. sim, mas o Detran hoje disponibilizou você fazer assinatura no teu aplicativo da carteira digital. Certo. Ah, sim. Entendeu? sim, Você tendo sim, o comprador sim, e o sim, vendedor, bem lembrado, bem o lembrado. comprador e o vendedor Bem tendo lembrado. É bom falar sobre aplicativo, isso. a conta Uhum. prata, ouro Sim. disponível, eles Do transferem, Gov? eles transferem o carro no celular. Depois é só exportar o documento para uma impressora lá e já tá as assinaturas digitais. Claro. E a gente vai lá, faz a leitura do IP Brasil, das Mas faz assinaturas. tudo, desde pagar do É mais seguro, só te fazer Sim, uma aham. pausa aqui, é mais seguro o ATPV pelo aplicativo do que reconhecido assinaturas, porque Bah. no aplicativo ele já comunica a venda no sistema. Não Coisa sabia que você como vai é ter que que tirar, vai ter que tirar Isso, cópia isso. autenticada. Porque e depois a outra parte também dá ok, né? Ok, Não é isso, Carlos. E o sistema é. já bota a comunicação de venda Isso, automática, isso. entendeu? Tu não tem que tirar uma cópia, autenticar e voltar lá no CRVA. E custa mais barato também. Não tem custo Ela zero. daí Então, já pois é. identifica tudo, É custo as zero, partes custo aí, zero, né? é. Já identifica as Isso, partes aí. isso. Já sai impresso o documento, a pessoa vem lá com ele Olha, impresso com pra- assinaturas digitais, né? Então, nesse Cidades, ponto, né? não precisa nem ir até lá. Não precisaria nem ir lá, já está acontecendo bastante gente que está usando essa ferramenta, entendeu? Já tá Isso é usando muito essa- importante a gente disseminar esse Sim, conhecimento, essa sim. informação ali para o pessoal É uma novidade, criar a sua conta, é uma né? novidade, as pessoas são um pouco, as mudanças, as pessoas não são muito afoitas, assim, são um pouco retraídas com essa Sim. questão das mudanças. Das mudanças. Mas as mudanças elas têm que acontecer, e vai acontecer, isso não tem... Você transfere grandes valores por aplicativos Isso, hoje, né? Grandes então, valores. A tendência é isso aí. Por que não numa tendência claro é que a vistoria do Não, automóvel é outra- ainda vai continuar. Isso sempre, né? Nesse ponto Presencial, porque não tem. Com certeza, É, isso uma Daí segurança. é uma outra situação. É daí uma aquela questão que você segurança já para o falou antes. comprador e até para o vendedor de boa fé também, né? Sim, sim. Para o vendedor de boa fé também. Concreto, vamos falar aqui um pessoal aqui que está participando, né? Sim. Nosso sempre ligado Vitor Hugo Royer Três Passos. de Três Passos, obrigado. O Rigo também mandou um abraço ao Carlos. Giovanni Romani, o gigante. O José Guinzelli, do restaurante Guinzelli, obrigado pela audiência. O Renan Bringuente. O Nelson Teixeira também, boa O noite. Nelson Teixeira novamente aí, né? O Zé do restaurante Guinzelli mandou um abraço a todos aí, um bom programa. Luciano Zanetti. Daniel Giovannini, o nosso colega de Automóvel Clube. Olha, ele colocou aqui, ao adquirir um veículo recentemente, após a transferência pronta, só aí apareceu 6 multas em 2018. Olha... Na verdade, assim, em relação a isso, Hernani, já me aconteceu, por exemplo... Viu? Só mais umas coisas, daí nós entramos nesse assunto. Ok. Aí. Sócrates Locatelli, nosso amigo de Rondinha, obrigado pela audiência. Wanderson Stirmer, de Planalto, né, restaurador, obrigado, grande abraço pela audiência. Meu primo Ari, de São Miguel das Missões, obrigado pela audiência. O Fernando Esquil, nosso amigo aí, também está ligado. Bastante gente no acompanhando. programa De Carona com o Automóvel Clube, e hoje como convidado o Carlos Casagrande, do CRVA de Sarandi, né? Cassiano Najan, boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Bastante gente acompanhando mesmo o programa. Em relação a esse assunto que o Daniel abordou, me aconteceu de eu comprar um Ômega e quando eu consultei, de fato, o carro não tinha autuação, mas ele tinha recebido a multa pouquinho tempo antes de me vender. E como ele não comunicou venda e o proprietário não tinha CNH, passou os prazos de identificação do condutor ou para recorrer, enfim, e o Detran emitiu uma outra multa por dirigir sem CNH. Só que a multa veio para mim, porque o carro já estava comigo. Né? Essa é uma parte, assim,
como foi transferido o carro, já deveria ficar essas dívidas com o antigo dono. Porque quando eu comprei não existia essas dívidas. Mas como foi a autuação com o carro, os procedimentos foram com o carro, os encargos e, vamos dizer, despesas acompanharam ele. E isso faz parte do sistema, né? Não tem muito o que fazer. Pois é, essa questão das multas, ela é bem complexa ainda, né? Porque tu vê que o cara transferiu e a pouco, dali 5 anos, entra uma multa. Sim. 5 anos, né? Tem uns esse casos prazo de legal, 5 anos, prazo né? legal de 5 anos, então já passou por 2, 3 donos, daqui a pouco aparece uma multa lá de 2020, 19, enfim. Daí Sim. passou já 3, 4, daí tem que voltar lá. Muitas vezes quem vai ter que pagar a conta é o que está com o carro. É verdade? Né? Quem Porque- foi? E assim, Né? e deu um azar pra esse cara que me vendeu o carro, sabe? Que eu não sei se ele... Sabe, tem gente que é supersticiosa, mas eu comuniquei ele que veio essa multa de R$ 1.000 e o celular dele quebrou. Não deu mais ligação. Sumiu do mapa. Acontece muito, porque ainda mais que tinha umas multas federais, algumas municipais, né, que não Sim, aparecem sim. no sistema. É bem complicado ainda. Melhorou bastante do que era há Sim, anos sim, atrás. hoje em dia é mais raro que aconteça, 15, 20 né? anos atrás, mas ainda tem um problema. Porque assim, ó, são órgãos diferentes, são vários. Sim. É a PRF, é a Brigada, é estadual, é o Detran. Então o sistema ainda não está. agentes E o municipais, Brasil é grande, né? Muitas agentes vezes tu toma municipais. uma multa lá no Amazonas, e, Ah, é? enfim, um órgão municipal lá. Tu tem Tu que chega lá, descobrir lá consultou, qual que não é tem pra- nada. Entendeu? O órgão que autuou para imprimir a guia, pagar, a consta lá no sistema. Claro, Carlos, eu penso assim, que se essas pessoas, vamos dizer que se tratando para valer a pena para ti, se fosse multas de grandes valores, tu pode entrar com uma ação Sim, contra... sim. O contra direito à defesa todo mundo tem, né? Claro, né? É, Pode tu entrar autuado, contra né? o antigo proprietário, né? Pode Sim, eu fiz isso aí. É, Claro, se for pouco valor, pega Não, e paga, daí que o não. transtorno é menor. eu É o acho. que Sim. acaba acontecendo na prática. As pessoas acabam uma multa de R$ 130. Não, todo não vale a transtorno né? Então acaba... Não compensa. Sim, mais uns participantes aí. Nelson 3, conhece, Carlos? Conhece, ó. Na escuta, obrigado pela audiência. Iraci dos Santos Ine, também minha vizinha, obrigado pela audiência, diz que hoje está assistindo. Leandro Zatti de Constantino, Eugênio Poletti, obrigado pela audiência aí, o pessoal que está nos acompanhando hoje, né? Hoje com o convidado Carlos Casagrande do CRVA Sarandi. Mas já me aconteceu de eu ir lá conferir. Ó, esse carro aqui tá apto para transferência? O pessoal falou, sim, sem problema, pode ir lá assinar. Mas tinha umas coisas na parte elétrica para resolver, não ia passar na vistoria. Eu pensei, mas eu vou resolver isso aqui, eu tenho 30 dias, tranquilo. Só que eu demorei 28 dias para resolver esses problemas na parte elétrica. Vários itens. Cheguei então. lá, os pia falaram, ó, mas esse carro aqui não tem como transferir, tem Renajude. Eu falei, tá, mas como se eu vi esses dias? Mas quando tu veio não tinha, agora que tu veio tem. É. Então eu deveria ter iniciado a transferência, claro, você vai saber o futuro, tu faz diferente. Sim, sim. Iniciado a transferência e depois ir correr atrás dos problemas da... Muitas vezes Porque eu acho que tem depois que inicia, daí não teria mais problema, ou tu acha que não, tem que finalizar? Olha, judicialmente nada impede de ser incluída essa restrição, porque é um processo que de repente já estava em andamento, entendeu? Provavelmente. O vendedor de repente estava ciente que não poderia ter vendido, entendeu? Porque existia esse processo, Certo. então acaba que o poder da justiça é maior sobre essas coisas, entendeu? Então Podia pode estar já no incluir. meu nome, mas Como já incluiu. poderia, vamos dizer, finalizamos, transfiro para o nome, ainda sim tinha Pode chance correr de... sim, pode ainda. Normalmente hoje está mais ágil. Claro. Tanto é que o Detran É que já faz 10 anos o isso, Detran né? disponibilizou para os fóruns a Sim. inclusão. Uma vez o fórum tinha que oficiar nós, né? Ou o Detran em Porto Alegre. Na nossa demanda, nós olhávamos lá e tal, incluías no sistema, mas só de vir até o CRVA ou até chegar em Porto Alegre no Dava Detran, tempo. dava tempo da pessoa transferir o carro lá. Tá. Daí tu incluir, já era tarde, já tinha transferido, mas nada impedia de nós incluir essa restrição, daí as partes iam ter que ver o que sim. estava errado e tal. Daí Só o que outro hoje já não transfere. Hoje o Detran disponibilizou o que é a Renajude, é só o fórum que inclui, entendeu? Sim. Então é só o fórum que inclui e que retira. Uma vez era tudo via correio, né? Hoje não, é outra coisa, bem mais é outra rápido. ferramenta. Então, por isso que já está mais ajustado, é difícil acontecer isso. De Carlos, transferir. ainda acontece, eu lembro, não muito tempo atrás, vamos dizer,
comprei um carro, eu vendi um carro para o Concato. Né? O Concato transferi para o nome dele. Entrou depois uma restrição, né? Que seria do antigo proprietário, entrou no carro dele, já no nome dele. Tá me entendendo? Sim, eu acho que foi Essa é a continuação, essa é a continuação que nós estamos falando. Era a continuação. Desistia esse processo, entendeu? Transferiu para o Mas hoje já é mais difícil. Hoje é mais difícil porque, que nem eu falei, o fórum hoje ele tem acesso ao sistema do Detran. Sim. Então sim. o juiz lá, o servidor do fórum, Ele vai já lá impede. inclui. Já Uma coisa automática. Saiu a Justamente. sentença, já vai lá incluir. Tá. Uma vez tinha que sair essa sentença via ofício para nós Não, cumprir. Então, Isso, demandava mais então, tempo, né? Então era A isso. segurança que é bem não- maior nesse sentido. Aham. Bacana. Uma outra dúvida que o pessoal está tendo aqui é em relação à procuração dos carros. Se teve alguma mudança recente, se pode ser subestabelecida, ou essa parte vocês lidam também, se ela tem que ser pública ou não. As procurações, na verdade, já teve várias mudanças. Teve em todos várias esses tempos. mudanças, né? Foi e voltou algumas coisas, entendeu? Antes era proibido por um ano. Não, proibido não. Era válida só por um ano. Ali na Isso. época da pandemia, ali um pouco antes, agora não. É válida por tempo indeterminado, desde que ela não seja vedada lá no seu corpo, lá Sim. Certo. por 30 dias. Por 20, 30 né? dias, Tinha sim. estabelecido pelo Independente vendedor. de ser pública ou não. Se ela não tem prazo lá, ela tem validade. Pública Sim. e particular tem o mesmo efeito, né? É que eu transferi, por exemplo, um carro para Santa Catarina, não aceitaram sem ser pública, mas aí varia de estado para estado. esse Deve tipo ter de algumas coisa. nuances ali Sim. divergentes entre um. Nós teríamos que seguir, Varia, na né? verdade, Varia. o que está no Código de Trânsito Brasileiro, a nossa Bíblia, vamos dizer assim, Certo. é o Sim. CTB, né? Aham. É o Sim. CTB, que é criado as leis lá, e depois é passado primeiro pelo CONTRAN, que é o Conselho, né? Os deputados fazem as leis, tudo, vai para o CONTRAN, vê se é viável ou não, tal, faz um estudo de caso, e vai para dentro do CTB lá, cria-se as resoluções, as portarias, né? E depois vai para o Senatran, que era o antigo DENATRAN, hoje é a Sim. Secretaria Nacional de Senatran. Transporte, que é o que coordena os DETRANs. Então, se for ver, todo mundo tem que seguir a mesma regra, entendeu? Seria a Claro mesma que coisa. cada estado tem as suas peculiaridades, entendeu? O Rio Grande do Sul é assim, Santa Catarina é assim, Algumas leis. mas o contexto é quase tudo é a mesma coisa, Sim, sabe? algumas leis, É, né? algumas coisas, mas não, teria que ser tudo uniforme, na verdade, Claro. né? Até ele comenta aqui a respeito de prova de vida. Se mudou alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, assim, eu vendi o carro pro Hernani e fiz nas procuração. procurações, né? Sim, Certo. sim. E, sei lá, e ele demorou para vender e nesse meio tempo eu faleci. A procuração continua valendo? Aí que tá. Agora que entrou, que recentemente foi até o Detran, se tu vai com o documento, vai transferir, existe uma procuração nesse processo, né? Você tem que pegar a prova de vida no registro civil. Isso. Porque o que é a prova de vida? É para ver se a pessoa estava viva no ato da No ato procuração da assinatura. e também nesse tempo que você foi lá transferir. Porque existe a lei que se você a pessoa falece, a procuração também ela acaba perdendo o seu valor. Isso é importante Entendeu? falar, porque o pessoal achava que ela não perdia o valor. Não, ela perde porque ela é um documento para te fazer o uso dela. Sim. Entendeu? Se tu não fez, acabou perdendo, entendeu? Tá. Então, outra coisa, e também pela falsificação. Sim. Existe muitas, tanto particular, a Sim, pública mas, também. Carlos, então, Carlos, é mais uma segurança. Essa Tá. procuração, vamos esclarecer para o nosso ouvinte, para o pessoal que nos acompanha aí, né? Essa procuração, então, se a pessoa faleceu, em hipótese alguma vai conseguir passar. Ou tem alguma... Não, aí ela vai ter que fazer... Ela perde a validade. Vai ter que ir para o inventário, né? Porque não foi tá. transferido. Ela bota no perde nome da- totalmente a validade para essa transferência. Isso. O CRVE não tinha acesso a essa informação. Sim. Nós não tínhamos... e não teria Antes como nós estar transferia, pesquisando vamos lá, nós... Não, pra- claro, entendeu? justamente. Então, por isso que agora Justamente. a pessoa que está comprando o carro que vai ter que ir atrás para provar que essa pessoa ainda está viva, Ainda entendeu? existe. É a Perfeito. prova de vida, uma certidão que agora está tendo exigido, já faz uns 6 meses para cá que saiu Olha essa só, nova né? portaria aí. Então, E a procuração, é como eu falei, não tem prazo de validade, se no corpo dela tiver... Mas então o vedado, correto é tu ter a procuração ali e procurar transferir o mais rápido possível, né?
Até para evitar transtornos Esse era o futuros. objetivo. O subestabelecimento também é permitido, Sim. desde que também não seja vedado lá. O É. subestabelecimento também, uma vez foi proibido, não podia Que uma- subestabelecer, E- e tinha o prazo de 1 ano. Sim. E se, Agora se tu voltou colocar tudo. no corpo que tu proíbe esse subestabelecimento, Não, também... não pode ser Não Certo. pode, não pode subestabelecer. Porque assim, nós estávamos comentando em off que seria interessante existir uma vistoria para troca de propriedade, que hoje em dia não existe no Brasil. Por exemplo, eu comprei um carro antigo e precisa ser restaurado. Eu gostaria de transferir ele para o meu nome para garantir essa propriedade e depois restaurá-lo. Hoje em dia não existe essa possibilidade. Por isso que era feita a procuração. Mas a procuração não garante. Nada melhor do Mas que é o carro melhor- tá no teu nome, né? Exatamente. É a propriedade, né? Tu tem a posse do bem e depois a parte documental. Então tu não vai ter um estresse. Mas assim, entendeu? ó, opinião minha, e é o que eu também venho praticando. Eu compro um carro em mau estado de conservação. Quem nunca, né, Hernani? Sim. É do forte aí dos colecionadores. É. E daí eu vou lá, e o que o Carlos não leva pro coração, mas eu vou lá e ajeito ele, dou uma tapeada para deixar tudo funcionando, para conseguir transferir. Eu boto o farol funcionar, mas essa lanterna não é original. Coloco ela para piscar, para funcionar, deixa o carro andando. Vou lá, transfiro, tá no meu nome? Aí eu desmancho ele inteiro, começo a restauração, com a segurança de o carro tá no meu nome. Porque eu já vi muita gente, e acontece, pessoal, acontece. Eu vou lá, compro o carro do Hernani. Aquele carro zoado, aquele carro largado, nem anda. Faço uma restauração de capricho, gasto um bom dinheiro, deixo o carro andando, perfeito. Vou lá no Hernani, ó Hernani, vamos assinar aquele documentinho lá. O Hernani olha para aquele carro, mas tá bonito, hein, Concato? E não quer mais assinar o documento. Corre o risco, né? Corre o risco. Então, às vezes, claro, se tu não tem pontuação na carteira, às vezes é melhor até tomar uma pontuação ali ou fazer uma procuração do que ficar sem documento nenhum, restaurar e depois esperar para ir lá Sim. transferir, né? Tu falou aí até nessa questão da vistoria, vamos lá. A questão é da vistoria. Nós, assim, para ter nós nos preocupamos mais com o chassi, com Claro. o motor, com a identificação do carro, do que essa questão de, claro, porque o CTB nos obriga a olhar os equipamentos obrigatórios, pneus, Sim. enfim. Porque, na verdade, vai ser uma questão, isso aí quem tem que fiscalizar é o órgão, é o agente fiscalizador de trânsito, Concordo. o policial lá De trânsito, da brigada, isso, o justamente, PRF, o bem estadual. colocado. Então, assim, nós temos que nos ater se aquele carro que tu levou lá no CRVA, ele tem condições de ter aquela placa. Porque o Isso. Detran, na verdade, o interessante dele é a placa. Se Pra você diminuir tem os direito roubos, àquela né? placa, A entendeu? identificação. O carro é a identificação se aquele tem direito ao documento e à placa. Senão ele não tem condições, ele é clonado, ele tem problema. Então, Sim. o foco principal para nós lá, eu sempre falo para os IVD lá, o pessoal que trabalha com nossa equipe, para ter o cuidado com o chassi, o motor, a identificação dos vidros, das etiquetas, entendeu? Para não Claro. trazer um transtorno lá na frente, como eu falei anteriormente, pro comprador. E é entendeu? uma segurança para quem está fazendo a vistoria ali. Porque você compra um carro e passou na vistoria, tem 99,9% de chance daquele carro ser um carro real. É. Porque... E a questão de também a reprovação é uma coisa que as pessoas elas ficam um pouco magoadas ali, vamos dizer assim, com o CRVA. E ninguém gosta de ser reprovado, Não. né? Numa vistoria, ou num concurso, ou Justamente. numa prova, tu vai fazer CNH reprovada. Né? A palavra reprovada já ela é pesada, entendeu? Então, eu sempre falo, vamos focar mais na identificação do carro. Mas eu prefiro na que o carro seja reprovado quando eu estou comprando do que quando eu estou vendendo. Sim, mas então, exatamente. Mas a questão de parte elétrica, dos itens de segurança, isso cada um tem que cuidar do seu carro. Sim, Senão tu não tem, lógico. tu vai sair de noite sem um farol queimado, entendeu? É óbvio que tu vai ter que ser autuado porque tu Sim. negligenciou nesse sentido. é a entendeu? segurança do trânsito. né? Exatamente. Agora, nosso foco lá, principal, sempre vai ser, né, é a questão da identificação do carro. O chassi, o motor. Para não saber se foi clonado, né? Que a gente Exatamente, falou, né? é. Que um carro clonado depois, vamos dizer que foi muito bem clonado e acabou passando. Tu caiu numa blitz e que o policial desconfiou e o transtorno é muito grande. Sim. É melhor que reprove Mas na é vistoria. difícil, né, Carlos? O que é difícil, Não, né? esse negócio de passar pelo crivo de um vistoriador,
tem que ser um trabalho muito bem feito do criminoso, né? Hoje eles nem estão mais tentando passar pelo CRVA, porque Sim. aqui no Eu Rio Grande também do Sul, todos os CRVAs trabalham mais ou menos da mesma maneira, sabe? Sim. Então ficou bem restrito a atuação dessas pessoas, dessas Sim, quadrilhas, sim. vamos dizer assim. Desses O que eles estão dando é o criminosos aí, golpe né? aquele hoje nas Do redes sociais, lá depósito, nas redes sociais, entendeu? o que Aquele muito golpe acontece, que tu né? chegou lá no CRVA, o próprio documento já está condenando, entendeu? Sim. Nem chegamos nem a ver o carro, a gente já sabe que ali o cara já Exato. foi... Que ali vai dar... a gente já conhece pegar um documento, pelo conhecimento, entendeu? Por isso olha só uma informação importante do Carlos aí também. Quantos casos que a gente ouve Sim. isso, né, Carlos? E acaba batendo lá no CRVA, né? Sim, sim. Acaba não é o fim da linha, mas eu digo, a barreira tá lá no CRVA, Sim, né? sim. De um carro, de um veículo assim, né? De Esses um veículo. do Então, golpe. todo cuidado aí que o pessoal tem que tomar, que, olha, ele acabou falando das procurações, né? Das procurações, da falsificação do documento, que hoje ficou mais difícil, e da adulteração de um cara clonado e tudo, que você chega lá e Com dá certeza. o prejuízo é grande, O né? prejuízo é grande, Pro prejuízo é cidadão, né? As E pessoas assim cidadão. têm que ter uma certa desconfiança quando a oferta ela é muito boa, vamos dizer assim. Porque hoje todo mundo sabe do mercado, né? Sim. Sabe quanto vale o carro. Sim. Então, assim, o carro valeu 80 mil, vou lá comprar por 50 mil. Tem coisa Com aí, né? certeza, né? Tu vai estar caindo num golpe, porque o mercado ele não oscila muito. Vai ter uma vantagemzinha muito, mas não tão Depende grande só da As assim, vantagens observação sempre e tem, a- né? As É. vantagens sempre tem, mas Mas não varia Mas tanto aquela assim, coisa né? de muito. estranho, né? Daqui a pouco tá lá, hoje tá tendo um golpe muito grande, não sei se vocês sabem, aquele que é uma pessoa. Tu anuncia teu carro numa página lá, né? Daí vem o cara, o malfeitor, vamos dizer Sim. assim, ele copia a tua página e larga lá para uma outra Sim, região. verdade. Sim, Então ele faz com as a mesmas ele fotos, faz né? a cabeça do vendedor, do comprador, para eles não se falarem Isso. dos valores. As pessoas vão, faz o Pix lá pro cara, pá, cai no golpe. Cai no golpe. Entendeu? E daí o nós dinheiro cai temos aqui- para ele, mas ele tenta É. fazer a assinatura do documento, mas como é que ele vai fazer a assinatura se ele não recebeu? E o cara é tão É. profissional no golpe É, que não, ele nem exato. aparece, entendeu? Sim. Ele só entra em contato Nem a com as foto pessoas. dele não aparece. É. Incrível, então são os caras preparados, então Mas- o cuidado é pouco. Eu sempre falo, ó, tem o CRV ali, vai lá, uma certidão, quer saber como é que tá a situação do carro, né? Ah, eu já fiz isso, débitos, já- se tem questão judicial, e muitas vezes as pessoas não fazem isso. Não Aí fazem. quando chega, não sabia que tinha essa judicial, não sabia que esse carro tava com tal restrição, entendeu? Sinistro, papá. Às vezes faz o car Porque é uma check questão também, né? É. Dá pra fazer um car check também, às vezes. Eu não sei a questão da velocidade das informações, mas eu já consultei placa e Renavan e já apareceu, por exemplo, que tinha leilão. Apareceu lá naquela consulta. Daí eu cheguei, ó, cidadão, infelizmente não vai dar negócio. Tu disse que não tinha leilão, que fiz uma vistoria cautelar aqui e diz que tem. Então esse tipo de coisa, claro, que poderia ter ido no CRVA e também apareceria, né? Sim, Claro. e temos lá também um serviço que é uma pré-vistoria. O comprador e o vendedor paga uma taxa lá de Olha, 100 tem reais. isso? Sim, Olha aí, existe ó. a pré-vistoria. E a pessoa faz a vistoria e daí faz o acerto, faz Que o pagamento, beleza, entendeu? olha só. Eu não Tem- sabia tem disso. pessoas que usam Antes esse de mecanismo, preencher sabe? assim, o faz uma... documento de transferência. Isso, antes, vai o comprador, o vendedor Olha lá, só. se a pessoa está com uma certa... Olha que baita informação então, aí. Essa é uma informação privilegiada, preste Para atenção. os nossos ouvintes aí, para os nossos participantes aí, olha, Carlos, repita essa informação É. aí, que eu acho que é muito importante. Sim, né? a questão, claro, é quando você não conhece lá o comprador, é uma pessoa de outra cidade, entendeu? Sim. E hoje tá todo mundo, não é só aquela negociação dentro da cidade. Claro que dentro da cidade todo mundo se conhece. Mas quando e é tal. fora- Quando isso seria mais usado como, vou comprar o meu carro lá em Porto Alegre, Isso. o cara que anunciou lá, né? Uhum. O cara assim, ó, eu não te conheço, então vamos até o CRVA lá em Porto Alegre, vamos fazer uma pré-vistoria, se tiver ok, que daí o CRVA dá ok lá, Tá que tá ok. o carro e tal. Daí faz o pagamento, né? Olha E é só. 100 reais, o cara, Mas no caso se de- o cara tem intenção de dar o golpe, ele não vai querer se tu acompanhar comprar- Não, teu ele vai CRVA. aceitar na hora, É, não, o vendedor de boa fé Consertou, vai exatamente. aceitar de boa fé. exatamente. Mas se tu comprar, ela não valeu de nada, né? Não, Tu tem só que fa- serve para aquele... Só serve para aquele serviço, momento. Naquele Ó, momento. ele passaria, Olha aqui, ó. mas tem que fazer a vistoria depois de Sim, novo, mas né? tu elimina Claro. um problema lá Meu na Deus. frente que, né? Sim. Entendeu?
Tem mais uns amigos participando aí, tá grande as participações hoje, né? Que bom. É um assunto de Ro- interesse Roger, amplo, né? Roger Lazarete, boa noite, pessoal. Fernando Bernardi, meu colega de Sananduva. Tudo bem, Bernardi? Deve estar tomando um vinho lá, né? Márcio Miller, boa noite na escuta. Olha, com oferecimento com cauta aí, ó. Com Cata Eduardo Automóveis. Rigo, obrigado pela audiência. O Chiclé, Rondinha. Fernando Henrique Costa, boa noite, obrigado. Adilson Bueno, meu amigo de Três Palmeiras. Mauro Piloneto, do Sempre Limpo, de Rondinha, Produtos de Limpeza. Rose Moura, de estar na escuta. Ah, perderam ontem, né? A Rose está preocupada. Maicon Tres, meu primo aí de Almirante Mandaré. Obrigado pela Laísa. O Pires Laísa também Signoro, acompanhando. Pires também. Heitor Parisotto, meu colega de Tapejara também, boa noite. Eugênio Poletti, boa noite, parabéns pelo programa. Importantes esclarecimentos. Abraço a todos. Lembra de Eugênio, né, Carlos? Sim. Né, nosso amigo de Rondinha, né? Então, grandes participações hoje com assuntos de grande importância, porque quer queira ou não, se você quer ter um carro, você vai passar por um CRVA, né? Você vai Abrange que 99% da população. com certeza você vai passar por E um já que CRVA. E o Carlos está aqui hoje, justamente nós vínhamos combinando com o Carlos, né, uma data aí para justamente trazer uma autoridade aqui para falar disso, é um assunto, a gente fala de carros, de comprar isso, vender aqueles, né, mas tem também a parte documental que é muito importante, Muito que importante. é a identidade do veículo, né? Então temos hoje um perito nisso, né? Um perito nisso convidado aqui no programa O- De Carona com Automóvel O Clube. Márcio Miller comentou, né? Oferecimento com Cauto Automóveis, né? Se aparecer um enjoado com Cato da vida lá, que comprou um carro novo, no caso um bem de vida, né? Não que nem nós. Comprou o carro e é enjoado lá, quer colocar o ano do carro ou escolher a placa. Existe esse tipo de possibilidade ainda? Existe a reserva de placa, né? Isso. Só que estamos no final das placas que está disponível Placa aqui. J, né? Tá no J. Tem que começar com a placa, tem que começar com J. Agora sim. Então, se você quiser colocar, por exemplo, JCI 2A13, 2A28, Você consegue hoje. se tiver disponível, Se tiver lógico. disponível. Daí vai pagar uma taxa de 400 e poucos reais ali. Só que agora a Eu gama não duvido que ele queira botar JCI mesmo, né? No programa. Em homenagem ao clube. Mas com certeza, viu? E daí, assim, por exemplo, o Badolato comprou um Maverick com placa amarela, aqui do Rio Grande do Sul. Ele teve que vir pro Rio Grande do Sul, que ele levou para lá, restaurou o carro e agora tá vindo pro Rio Grande do Sul para emplacar ele aqui, lógico, né? O carro tá aqui. E ele colocou a placa do Maverick com final 74. Como o carro é 74, eu acho legal esse tipo de coisa. Sim, Por exemplo assim, ele era placa amarela. Então ele vem como Tem um direito emplacamento novo, Ele tem direito à reserva de placa. reserva de placa, porque Sim, ele não. sim. A placa. É como se fosse novo, né? Isso. Porque ele tá lá no sistema, mas tá desativado. Certo. Daí tu... Concato, para nós não fugir do assunto que nós estava tratando, Aham. há pouquinho agora, o Fernando Henrique Costa pediu para o Carlos aqui. Carlos, essa pré-vistoria consegue informações do histórico do veículo antigo, donos ou cidades ou algo assim? Na pré-vistoria? Essa que você... está dentro do sistema desde que ele entrou no Rio Grande do Sul, se consegue. Se ele foi comprado 0 km emplacado no Rio Grande do Sul e sempre permaneceu aqui, tu tem toda a cadeia sucessória. Dentro do Detran Rio Grande do Sul, Se você o carro veio de outro estado, Hernani, de repente ele entrou há 2 anos atrás, Sim. nós não temos o histórico Ah, anterior, tá. entendeu? Tá. Mas se ele foi emplacado 0 km, está aqui há 20 anos, a gente sabe lá a cadeia sucessória de quantas pessoas proprietários Justamente. teve, entendeu? O meu Opala, Olha por ali, ó, exemplo, Fernando, veio em né? 1999 pro Rio Grande do Sul. Então, de 98 para trás, a gente não sabe por onde ele passou. Sim. Olha, que interessante. Rubens Gaspareto também. Um abraço pro pessoal que está sempre nos acompanhando, né? Encontrei ontem o Florencio Finato da linha São Brás, Araçá São Brás aí, mandou
me disse, vou estar na escuta lá, que estou sempre escutando. Grande abraço, meu amigo Florencio, obrigado. Todo o pessoal aí da Araçaca, sei que tem grande audiência o programa aí também. O Chiclé, parabéns ao Automóvel Clube Sarandi, trazer no programa, olha, lembrar do teu apelido aí. Sempre foi um baita profissional, obrigado. Rubens Gasparetto, agradeceu a participação. Carlos, queria te fazer uma pergunta, você esquece o profissional Carlos, né? E vai um cidadão comum em se tratando do trabalho que tu executa, mas tu sai de dentro do CRVA para me responder essa pergunta. As melhoras que o CRVA teve pro cidadão, pro adquirente do veículo, né? Uhum. Assim, a grande mudança, né? Nós não vamos falar de cada melhoria, coisa, né? porque você entendeu, Carlos, essa mudança valeu a pena. Porque tem certas mudanças que eu acho que tu, como profissional, mas não cabe aqui relatar, mas tem certas mudanças que veio em favor do cidadão, né? Sim. Para proteção, para segurança, para tudo, né? O que você teria que listar? Essa última aqui, que nós comentamos anteriormente, da questão do ATPV. Sim, uma das grandes, isso, né? passou a ser eletrônico, entendeu? A segurança ficou maior ainda. Para mim é maior. Facilitou, você evita de perder o documento. Essa você relaciona como a maior. Não está onerando as pessoas, entendeu? Tu não vai perder mais, não vai ter que fazer uma segunda via. As pessoas ficavam lá com o carro há 10, 15 anos, vai saber onde é que tinha colocado o documento. Hoje uma segunda via era 300 e poucos reais, hoje você não tem mais. Então é uma melhoria, entendeu? Porque deixou o Estado arrecadar para favorecer o cidadão. Em termos do Detran, ainda tem que haver umas outras melhorias. Essa questão das vistorias, eu acho que o decalque ali, aquela coisa, ainda já não precisaria estar mais, eu acho. Sim, com toda mas a era essa é uma questão pessoal, tem, né? sabe? Essa é uma posição minha código pessoal. de barras, então, hoje com a foto, leitura. hoje com as qualidades, Sim. não há mais que tem Detrans que já aboliram essa questão do decalque, ainda tira, é dificultoso lá pro IVV, pro historiador, para lá tirar. Eu lembro que no Landau foi terrível. No Landau. Você tinha que desmontar algum acessório para poder tirar um decalque, né? Então, são coisas que ainda falta melhorar e coisas que já melhoraram, mas é tudo questão do Detran, dos deputados, do governador, e tem nós, do CRVA. E falando do CRVA de Sarandi, a melhoria, hoje nós estamos num local bem melhor para quem já nós temos já é a quarta mudança, né? Nossa primeira CRVA, para quem lembra, era atrás do Banco do Brasil. Sim. Não, essa não é do meu casa de madeira alugada, as vistorias maioria era na rua, entendeu? Sim, Só o chuva eu lembro perfeitamente. Tava eu e o Edson. Depois fomos lá perto do Mercado Lazaroto, que tinha um lugarzinho, melhorou, mas ainda o serviço dos caminhões continuavam sendo na rua. Sim. Depois fomos lá para o bairro Universitário, por dentro de um pavilhão, com uma estrutura já melhorou bastante, melhorada. né? E quem conhece hoje, entendeu? Não, Isso tudo foi pensando no pessoal, no quem precisa do serviço, entendeu? Sim. Uma comodidade, tu ter um local lá com cadeiras boas, com ar-condicionado. Lugar de espera, né? Não aquela, né? Entendeu? E, claro, se nós tivéssemos, teria com mais atendentes, mas infelizmente ainda o retorno do nosso serviço não é tão alto para ter. O bom seria ter 7, 8, 10 atendentes, mas ainda... tem dias que tu chega lá, não tem ninguém. Tem dias que tu chega lá, tá cheio. Varia, né? Mas isso é normal. O brasileiro, ele tá acostumado Sim. com isso aí, porque... Não. E outra, quando você vai fazer uma vistoria de um automóvel, você sabe que aquelas horas você tem que tirar para isso. É que eu falo. Né? A pessoa quando vai pro Detran, só fazendo ela tem que, no CRVA, ela tem que tirar esse tempo. Porque queira não vai ter que ir lá ficar uma hora e pouco lá. Mas não quero ela não falar... pode agendar 4, 5 coisas naquele mesmo dia e querer fazer um Detran, entendeu? Muitas vezes, eu tenho marcado não sei o que, assim, infelizmente eu tenho que pegar e vir outro dia. Sim. Ou dar prioridade para isso, ou dar prioridade para outra coisa, entendeu? Não quero falar, mas assim, andei fazendo vistoria de carro, assinando documento em cidades bem maiores que Sarandi, e eu percebi mais dificuldade para fazer o processo em cidades maiores do que aqui em Sarandi. Por exemplo, aqui, eu faço, pego o Dutti, ali com os piá, é só subir a pé mesmo ali,
reconheço a assinatura e já desço Sim, a pra proximidade, É que agora sim. ficou próximo Claro, também o ficou tabelionato, né? Então fantástico. ficou tudo Em outras fácil. cidades é 20 minutos de carro para chegar no outro lugar, dependendo do trânsito, para tu reconhecer a assinatura, para voltar, sabe? Esse tipo de coisa que eu achei que ficou muito bom, que me facilita bastante para agilizar o processo da assinatura e reconhecimento. Claro que o atendimento sempre vai ter um estresse, porque nós estamos trabalhando ali com documentos, que é coisa... É coisa séria, né? rigorosa, então, o carro, então, sempre vai ter o atendimento. Mas eu sempre falo pro nosso pessoal lá que nós temos que se pôr na situação que a pessoa está ali. Ela está no balcão, ela não tem muito conhecimento do que de transferência de carro e tal. Olha só. E não adianta nós chegar para ele, ó, tu vai atrás disso, entendeu? A gente tem que explicar da melhor maneira possível, o senhor tem que pegar isso, pegar aquilo, babapá, entendeu? Melhorou bastante, Porque se tu não se colocar na situação que a pessoa está ali, tu não consegue resolver e tu vai trazer um transtorno para você também. Sim. Então acaba perdendo tempo e se não explicar de acordo, entendeu? Porque para quem tá todo dia ali vivenciando, vocês trabalham tem carro e tal, negociam bastante, então é fácil. Tu explicou para ti e tá. Agora tem pessoas que vêm a cada 3, 4 anos, vêm lá uma vez, pô, entendeu? Pessoas que têm um pouco de dificuldade, então a gente Ou que tem nunca pisaram né? num Então CRVA, chegar lá e fazer tudo, Sim, né? Preencher um justamente. requerimento lá, que tem vários questionários. Aquele requerimento não fomos nós, aquilo lá já vem do Detran, entendeu? Aquilo ali não tá, a declaração de residência é do Detran. Facilitou também, tu pode fazer uma declaração Facilitou na frente. muito. Muitas vezes tu esquece um Nossa. comprovante ali, né? Olha aqui, tem também o pessoal aqui, o Rubens também colocou, mas eu vou ter simplificar a pergunta para não ler todo o texto aqui, de documentos exigidos, né, Carlos? Vai de cada vistoria, tem aqueles básicos, né? E uns aceitam, aqui estão colocando, uns aceitam os originais, que outros aceitam cópia simples, cópia autenticada. Isso vai de cada CRVA, vai de cada vistoriador? Na prática tem que ser a mesma linha, mesma sabe? linha, Tem sim. que ser a declaração ali, tem que ser de próprio... A pessoa tem que estar ali. A não Não, ser claro. que seja... Existem lá os Procurador. representantes legais. Sim. Que está dentro do manual, que é o quê? O pai Sim. pode representar o filho, ou vice-versa, o avô Sim. pode representar o neto, os de primeiro Mas e isso segundo grau está em linha documentado, reta. né? Hã? Tem que estar documentado Sim, pra sim. isso Tem aí, né? comprovação das identidades, Claro. ali, entendeu? Porque de primeiro e segundo grau em linha reta podem ser representados. Procuradores pode ser o representante legal, o despachante pode ser o representante legal. E a pessoa, o diretamente, despachante. né? Daí Sim. ela vai ali, o que mais no caso é a pessoa que vai ali, entendeu? Claro. Vai ali para fazer o requerimento, a declaração. E é como eu te falo, tem que tirar esse tempo, porque a vistoria em si, ela não é, muitas vezes, pelo movimento, a gente não usa a questão de senhas, de protocolar. Tu vai lá, tu vem tal dia, retorna. Tem CRVAs que faz isso. Sim. Eu acho um pouco complicado, porque muitas vezes tu agendou para o Hernani lá, para voltar aqui dia 27 de agosto. Chega lá o dia inteiro, o sistema não funcionou, tu perdeu, então eu fiquei 15 Como dias eu esperando. cheguei há poucos dias atrás, Aham. estava É bem todo o complicado. sistema, vieram lá, até no teu colega lá veio lá e nos avisou, olha, o sistema hoje E o sistema nosso tá inoperante, E não, tem não vistorias vai que eu acho que ter. são mais rápidas do que outras, não E levam eu sei que todas ao um mesmo cara tempo. que estava né? aí comigo também achou que fosse que estava aí comigo não, que estava na sala aí. Uma outra pessoa, nem conheço a pessoa, mas ela ligou para a Ronda Alta, também estava Normalmente quando cai é todo né? estado, né? Estava É todo, todo- ele é todo disse, estado. e o pessoal veio lá gentilmente e nos falou, ó pessoal, hoje infelizmente Agora, então, eu pouca te falou da possibilidade. questão do agendamento. Daí tu chegou aquele dia que tu ia fazer Exato. as tuas, Às vezes chegou a lá, pessoa tu ia vem de montar. longe, né? Pois é, então, a gente faz por ordem de chegada, entendeu? Então a maioria das pessoas já sabe, 8h30, 1h30, chegou lá por 2h30, 3 horas Sim. vai estar liberado. Justamente. Dependendo da senha que você pegar, né? Só voltar um comentário a respeito do assunto anterior que nós tínhamos comentado sobre documentação, que o pessoal comentou aqui no Face que gostava mais do verdinho porque vinha em casa. Só que assim, ó, ali é uma pessoa que eu sei que não é muito da internet, não sabe imprimir documento e tal, e eu até auxiliei ele nessa parte. Vamos dizer que paguei o IPVA e não sei como é que faz para imprimir. Eu posso ir lá e solicitar que vocês imprimam esse documento? Sim, existe a Ou no possibilidade. despachante O também proprietário. Não, faz? o proprietário ou o Exato. representante legal, que foi aqueles que eu Isso. alenquei aqui antes.
A questão assim, ó, se a pessoa não tem a facilidade ali com o aplicativo, ela comparece lá no CRVA, entendeu? Vai ter um custo lá de R$10 e vai sair com o documento impresso. Mas é muito mais ágil do que você ficar apanhando com um aplicativo que tu nem sabe mexer no celular. Por exemplo, o meu vô não sabe mexer na internet. Sim, mas a questão é que nós estamos passando por esta fase, né, Concato, dessa Claro. transição para Então ainda existe essa possibilidade, né? Isso é legal. Sim, existe essa possibilidade. Claro. Até tem que levar o documento impresso junto no veículo, Sim. entendeu? Além de tu ter, você quem optar pelo Sim. aplicativo, vai Sim. ter que ter o impresso. Com certeza. O órgão autuador ali, o fiscalizador vai querer o documento impresso. Vai querer. Então o pessoal que não tem a apresente, né? manha ainda pode ter essa possibilidade ali. Isso aí. Carlos, vamos pro lado da ferrugem, então. Agora. É, Vamos isso aí. pro lado da ferrugem, né? Explica aí pro nosso ouvinte, para as pessoas aí que nos acompanham nas redes sociais. Eu tenho um carro placa amarela, né? Qual é o meu procedimento? Primeiramente, tem que ver se o carro está ainda no teu nome, né? Vamos dizer. Sim. Vamos lá que tá. Não, no nome de uma outra. Eu comprei um carro no nome de outra pessoa, placa amarela. Geralmente é o que acontece nesse nosso meio de Pessoa carros viva, antigos. no caso. Tem que, o porque o placa proprietário amarela vivo. já está quase todos no... É. Já tem que passar por inventário. Já tem que passar por inventário. Não, mas não, vamos lá. Se o cara tem o documento ainda, vai que ele segurou o documento preenchido, lá de 1994, por Certo. exemplo, né? Ele tem lá que o cara assinou, o vendedor, e ele guardou e nunca mais, né? Sim. Daí ele chegou lá hoje, em 2023, no CRVA, com o documento preenchido, de transferência, né? A gente vai pesquisar, vai ver se está no sistema ainda. Normalmente o Detran deixou esses cadastros separadamente, eles botaram lá desativado, né? Deixaram, Sim. daí a pessoa tem interesse em voltar, né? A gente reativa, é uma transferência normal, entendeu? Vai vir uma transferência normal. Pagou a taxa, se ele quer fazer uma reserva de placa sim ou não, daí faz a vistoria, tiver tudo ok com o carro, vai ganhar a placa Mas isso padrão Mercosul. com o proprietário vivo, né? Vivo, é. Senão É, tem... vamos lá, o cara tem o carro e não tem documento. Isso. Daí tem que ver a situação do proprietário. E né? se Daí for é um questão de processo, falecido, né? daí é um questão do processo. inventário, né? Inventário, né? Tem Isso. inventário, processo para ver de qual posse, familiar né? que ficou com a posse desse Sim. bem, ou se vai ser adjudicado para um terceiro, que é o comprador. Daí tudo vem dentro do processo do inventário, né? Que Mas daí- então é tranquilo. não tem muito... facilita se ele tiver o documento, para não ter que Isso. passar por essa parte do Ah, inventário tá. e tal. Então a Se eles questão é quando não tem o É, documento. que daí, ou se a pessoa é falecida ou não também. Sim. né? Então, são casos e casos, entendeu? Porque Mas, daí tem que em fazer regra, o não uso, é difícil também. uso capião de bens móveis, que daí demora 5 anos, é um pouco mais burocrático. Mas eu vejo que não teria tanta dificuldade. Porque esse carro vai ter a identificação de chassi, de motor, né? Então, igual Sim. como qualquer outro, um pouquinho enferrujado, né? É. Mas, Não, é o que eu falei. Justamente pela volte e meia ferrugem. aparece lá, alguns lá. Né? Ainda aparece, cara, aparece. ainda aparece. Aparece. Ainda É aparece. que eu tô com a ideia de adquirir um veículo placa amarela, daí... Olha só, né? Vai trazer problema lá. Eu sempre falo, um pouquinho mais demorado, mas vamos Não, fazer, mas nesse- vamos fazer ele nascer de novo, né? Sim, Ne- vamos nesse necessitar caso- Já essa- estava desativado, por dentro já estava vindo. Nesse caso, já no faz armário lá. 20 e poucos anos que está com o mesmo proprietário, o carro guardado, né? Placa amarela ele não pode transitar, o carro está parado. Sim. E vamos ver se concretiza até no que vem a Às negociação. vezes Nós que vivemos, Carlos, Quando né? acha uns- Nós que temos essa vivência do antigo mobilismo, né? É, Então, o sim. cara, por consequência disso, segue bastante páginas nas redes sociais e aparecem vídeos em grupos de antigos e tudo. Volta e meia aparece um vídeo aí, o cara tá passeando, de repente ultrapassa um carro ainda placa amarela e transitando. Cara, todo errado, Não, acho que né? daí não tá legal, não tá Todo legalizado, errado e tudo, né? Volta Eu- e meia ainda aparece a dita placa amarela. E uma outra coisa, por exemplo, mais essa pergunta mais pro nosso ouvinte. Tem um carro antigo, mais 30 anos, quero colocar a placa preta, chamei o pessoal do Automóvel Clube, fizeram a vistoria e ele foi aprovado. Então eu volto lá, tem que fazer uma nova vistoria para trocar a placa da placa comum, vamos dizer, para a placa coleção. de coleção. A vistoria ela é feita toda com uma de transferência ou é só substituir as placas? Como que funciona Não, nesse você- caso? Nesse caso, vocês apresentam,
comprador desse carro vai apresentar o laudo de vocês ali, o certificado que passou já pela vistoria de vocês, que é um crivo maior ainda nesse aspecto, né? Mas é uma coisa mais para identificar mesmo, né? A questão de chassi, motor, né? Vem o certificado, até o Detran autoriza com 20 anos, né? Vocês é 30, no 30 caso. Anos. Nós ali já é permitido com 20 anos. Até 20. A partir de 20 anos. Sim, já pode ser placa coleção. Mas daí já não esbarra na... nós assinamos com 30. É todos daí, não é uma regra geral. É uma regra da federação. Da federação que nós então eu acho que o Detran deveria, porque não vai acontecer nunca, então, de carro com 20 anos ir lá fazer uma... É difícil, a não ser Aconteceu em São Paulo por causa do rodízio, o despachante tenha um contato, né, muito coisa, mas na prática é 30 anos ali pelo... Isso, 30 anos. Porque já teve Fusca Itamar, eu já vi há 5 anos atrás, Fusca Itamar com placa preta. Mas ali era com as placas antigas e era por causa daquela questão do rodízio em São Paulo. Outras inspeções, outro tipo de coisa. Mas então, a vistoria maior mesmo seria... essa para ter como é que se chama? Atingir lá os 80%. 80 pontos. 80 pontos e tal. O crivo maior é com vocês ali, para saber se ele vai ser de coleção ou não, né? Sim. E nós lá, essa questão que é a vistoria igual aos outros, né? Chassi, motor, isso, então vocês fazem a vistoria normal. Fizemos normal. E se for um carro já de minha propriedade, a vistoria é a mesma? Sim. No momento que tu tiver tu vai precisar dessa placa, tu vai ter que passar por uma vistoria, né? Vai ter que passar por uma vistoria. Carlos, uma dúvida, eu acho que rápida aí, até desde os carros modernos, hoje esses carros aí estão, eu penso, estão cada vez mais potentes, cada vez mais sensíveis, né? Então, para te condenar um motor de um carro desses, não precisa fazer muita coisa. Não Antigamente, num carro, você fervia, trocava junta e coisa. Hoje, esses carros modernos aí, qualquer alteração... Me fala como é que ficou a lei da alteração de veículo e de potência. Tu diz troca de motor? Da troca de motor. Porque o Ford Ka, por exemplo, não faz plano de cabeçote e não monta mais. A alteração aí para você regularizar, você trocou o motor de um veículo e regularizar. Desde da numeração, claro, né? E da alteração de potência. Então, um exemplo prático para nós entender. A pessoa tem um carro X lá, fundiu o motor, né? Deu problema no motor, ele vai querer continuar com o carro, ou ele tem que comprar um bloco novo, né? O bloco novo tem montadoras que já vem um número lá, ou senão tem que comprar um CDV. Sim. Essas duas possibilidades. E tem mais uma terceira, que é você comprar de uma pessoa, um particular, né? Que deu baixo no carro dele. Sim. Ele pode comercializar o motor que era dele. Tá? Daí tudo bem. Fazendo uma dessas etapas aí, ele vai ter que comparecer no CRVA, vai pagar uma taxa de alteração de informações do veículo, né? A gente vai fazer a vistoria, vai ver se o número lá é um número padrão e vai ser corrigido daí, cadastrado esse novo número no sistema lá. Então ele deixou de ter número X, aquele número que saiu de fábrica e começou com aquele número lá. Só que tem que ter um laudo do Inmetro, né? E o veículo, para veículo automóvel, vamos botar aqui, ele não pode ultrapassar 10% da potência original dele. Tanto para mais quanto para menos? Não, para menos não tem problema. O que não pode ter a mais. O que não pode é para mais. Porque normalmente ninguém vai botar menos, entendeu? Não. Se o carro tem 100, vai botar um de 60. Não vai fazer vai isso. estar prejudicando. Normalmente a pessoa vai tentar colocar um pouco mais, né? Para ganhar um pouco mais de potência. Então ele tem que ter esse cuidado de não comprar 10%. 10% é a tolerância, né? E depois vai para o Inmetro, retorna para nós finalizamos o processo, né? Porque nós sabemos, por exemplo, a Volkswagen fabricou o motor 3 cilindros, variou de 82 CV até 128, 130 CV. No caso, seria o mesmo bloco, mas daí com calibrações e acessórios diferentes. Então, eu tenho que pegar um que tenha as calibrações que saíram de fábrica aproximadas com o meu, né? Isso. Tu tem que comprar. Olha aqui uma pergunta do ouvinte, Márcio Tuns. Regras para colocar motor diesel num carro originalmente a gasolina. É possível que nem uma rural? É que nesse caso tem duas situações, né? Tem a situação de um carro que nunca teve nenhuma variação diesel e carros que já mais C10 gasolina. Não é uma variação. Que não teve variação. Hernani, assim, tem que ter, essa questão aí do que é a gasolina original e passar para diesel, tem que ver se o veículo se enquadra com aquilo que o CTB
regra, tem né, o regulamento lá. difícil. Então, assim, vamos botar assim uma F100. A F100 não tem condições lá de você botar, porque a capacidade de carga dela é 70, ela tem que ter o PBT, a capacidade de carga de 1.000 quilos. Isso. Sim. Entendeu? Daí saía aquelas A20, que era Sim, álcool, sabe? sim, Aquela sim, pode, sim. aquela pode. Você botar o motor Que diesel. ocorreu bastante É. disso. Né? A rural não pode, o Jeep não pode, entendeu? Olha porque só. não Tá atinge respondido, então é assim, em regra é para as caminhonetas. Sim. A A20, aquelas que eram a gasolina lá, Sim. se ela tiver a capacidade de carga de 1.000 quilos, que é um dos itens que é obrigatório ter, ela pode ter essa Olha que troca. curioso, a caminhonete a F-150 2023, nova, 0 km, ela não teria, porque ela não tem capacidade de 1.000 quilos de carga. É. Tem motor V8, gasolina, motor forte para puxar, sei lá, 5.000 quilos para arrastar, né? É. Mas não carrega nela 1.000. 1.000 quilos, ela não vai poder se enquadrar. né? Mas Incrível saiu isso. de fábrica cadastrada Sim. assim, entendeu? É que são caminhonetes que nos Estados Unidos eles usam para puxar grandes trailers e não para carregar peso nela. Então por isso que eles projetaram ela assim. E no Brasil funciona diferente a legislação. Carlos, gostaria de agradecer imensamente a participação. Até quero deixar o microfone para as considerações finais. E futuramente podemos fazer mais 1 ou 2 programas, que assunto tem bastante, né, Carlos? Eu que agradeço o Concato e o Hernani aí pelo espaço, né? E dizer que o CRVA aí está de portas abertas, né? E tentar da melhor maneira possível atender o público que lá precisa dos nossos serviços, né? Então, de segunda a sexta-feira, estamos lá das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 17 horas, para melhor atender o público da Sarandi e região. E, como eu te falei, tu viu que a gente começa conversando, Sim. não estava preocupado com tópicos, mas tu vê, uma coisa puxa a outra, entendeu? E se tiver uma outra oportunidade também, sempre vão estar disponíveis. na Ou medida quando do tiver possível alguma aí. novidade também, pode Isso. conversar com a gente. Hernani, obrigado por auxiliar aqui na apresentação do programa. Aprendemos bastante coisa hoje também, Não, né? claro, o Carlos, como falei anteriormente, o Carlos é uma grande autoridade regional nesse assunto aí, do que ele trabalha e faz muito bem feito, né? Carlos, obrigado mesmo, né? O Automóvel Clube Sarandi agradece mesmo a tua presença e certamente vamos te chamar mais vezes aí, Isso. né? Isso aí, Obrigado. quero agradecer a audiência de todos, quem nos acompanhou pelas redes sociais, não conseguimos responder a todas as perguntas, mas não vai faltar oportunidade. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Você ouviu De Carona com o Automóvel Clube Sarandi.